Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Já sabemos que o FidoOS tem uma limitação e você não consegue fazer instalação em pendrives. Porém, eu consegui contornar essa limitação e vou trazer para vocês o procedimento. Se você está utilizando o Android para jogar, saiba que em nosso site temos o Clássico Games. É um sistema completo com mais de 80 videogames e mais de 45 mil jogos, onde você vai conseguir jogar no seu computador. Além dessa plataforma de jogos super incrível, também temos o Mega Optimizer. Ele é um programa otimizador de Windows. Você vai conseguir otimizar o seu computador ao máximo. Então, o link vai estar na descrição. Vamos para o procedimento. Para darmos início ao procedimento, você vai precisar do pacote de arquivos, ok? Então vai estar disponível lá compactado na descrição o link para download. É só baixar, descompactar e vai vir esses 5 arquivos aqui. Você vai precisar também de um pendrive de 16 GB. Sandro, serve um de 32, 64? Serve sim, porém você vai ficar limitado ao armazenamento de um dispositivo de 16 GB. Ah, mas Sandro, eu quero utilizar meu pendrive de 32 GB completo ou 64 GB completos. Tem como? Sim, porém mais para frente eu vou estar disponibilizando a base de 32 e 64 e postando também aqui na descrição desse mesmo vídeo. Então, quando estiver pronto, já deixa nos comentários se você quiser essa base, tá? Ou 64 ou 32. Deixa nos comentários que eu vou estar dando prioridade a criar tanto a de 32 quanto a de 64. No caso, a que mais tiver pedido, ok? Então vamos lá, vamos ao procedimento. Primeiramente, pegou o seu pendrive, espetou ele na porta USB. Sim, colocou na porta USB. Primeiro programa que você vai abrir é o Vale Drive. Deixa eu ignorar essa janelinha. Ignorei essa janelinha que abre aqui, que meu pendrive tá sem partição, né? Então eu vou abrir aqui o Vale Drive. Pronto, abri o Vale Drive, vou colocar em Check USB Drive. Nós não precisamos fazer aqui a verificação do pendrive, porém esse programa é muito bom para você fazer verificação. Nessa tela aqui você vai retirar o pendrive e vai colocar ele na porta USB novamente. Colocou na porta USB, ele vai dizer aqui dispositivo inserido e vai aparecer essa numeração aqui que é o que importa pra gente. Então temos aqui um pendrive de 16 GB 047 MB. Então essa informação é importante. Eu vou abrir aqui o arquivo base, esse arquivo está disponível para vocês também. No caso aqui do pendrive de 16, que é a base de 16 GB, tem que estar maior do que essa informação aqui, tá? Porque o arquivo base foi criado no pendrive de 16 GB, porém 013. E aqui nós temos 16 GB 047. Ou seja, aqui no nosso pendrive temos mais do que o armazenamento necessário. E isso é muito importante. Pronto, com isso verificado, você pode fechar o Vale Drive, não é necessário você fazer a verificação. Próximo passo é você formatar o seu pendrive. Deixei disponível aqui o HD Low Level, é só abrir ele como administrador. Vim aqui no Kingston, no caso do meu pendrive é o Kingston. Cuidado para não selecionar aqui o dispositivo errado. Selecionou, formatou, já era, ok? Então seleciona aqui o seu pendrive correto, confere a capacidade dele e continua. Pronto. Nessa janela você vai vir em Low Level Format, marca essa opção e formata o seu pendrive. Pronto. Formatou, ele é muito rápido e ele vai apagar todas as partições do seu pendrive, tornando o seu pendrive um dispositivo sem partição. Após isso, você pode fechar. Após isso, você vai abrir aqui esse terceiro programa. Abriu ele, vem em Sim. E aqui nós vamos selecionar a imagem de instalação, que é essa imagem aqui. Então, primeiramente, vamos clicar aqui, ó, double clique, para abrir o arquivo, tá? Então, dá 2 cliques aqui. E aqui você vai selecionar a imagem do FidoOS. Eu já deixei essa imagem dentro do pacote, é só você marcar. Aí ele vai aparecer esse nome aqui, ó. Grava esse nome, confere se está certinho aí. Vai aparecer aqui o espaço da imagem de instalação. Pronto, é só continuar. E após isso você vai selecionar o seu pendrive. Então eu vou selecionar aqui o Kingston. Selecionei o Kingston, venho em continuar. Pronto. Após isso, você vai conferir aqui em cima se está desse jeito aqui, ó, o primeiro, que é o nome da imagem base, e o segundo, o nome do seu pendrive e o armazenamento do seu pendrive. Pronto, com isso feito, é só você startar e apertar em Sim. O procedimento vai ser feito de instalação dos arquivos dentro do seu pendrive. Pessoal, está terminando aqui o procedimento. Meu pendrive ele é bem lento, então está demorando bastante aqui. Não faça absolutamente nada. Depois, quando terminar esse procedimento, vai abrir diversas janelas aqui no computador. Não faça absolutamente nada. Você só vai apertar o ESC para poder fechar todas as janelas. E depois tem um procedimento de retirada do pendrive. Você não pode puxar o pendrive ali. Como você pode ver, ó, diversas janelas, isso é normal. Não aperte em formatar em nenhuma dessas janelas, tá? Com a tecla ESC do seu teclado, você vai fechando tudo, ó. Vai fechando. Isso é super normal.
Pronto, fechou tudo, tá tudo ok. Show de bola. Agora, o seu pendrive ele ainda está em uso. Então o ideal é você fazer a remoção do pendrive. Então clica aqui, vem aqui em ejetar. Eu vou ejetar o meu pendrive. O dispositivo está sendo usado no momento. Caso aconteça isso e o seu pendrive tenha aquela LEDzinha que fica piscando, confere se ele apagou a LED, tá? Se ele está apagado sem ficar piscando, e aí você pode remover, não tem problema, desde que ela esteja apagada. Se ela estiver piscando, fique aguardando até que isso aí pare de piscar e aí você pode remover. No meu caso aqui, removi o pendrive e agora nós vamos para o outro computador. Pessoal, essa parte do vídeo aqui, eu estou sem webcam aqui, visto que o meu outro computador ele fica um pouco longe da mesa principal. Mas basicamente você vai colocar o pendrive no computador que você quer, vai iniciar o computador. No meu caso aqui é a tecla F11, eu vou pulsando a tecla F11 no teclado e aí ele vai me redirecionar para essa janela aqui, onde eu posso selecionar aqui o pendrive em MBR, como você pode perceber aqui não tem a palavra UEFI, ou ele em UEFI. Isso aí fica a seu critério, o que você quiser selecionar, qualquer um dos dois vai funcionar perfeitamente. E daí eu vou selecionar aqui em UEFI e vou iniciar. Iniciando em UEFI tem algumas vantagens, em determinados jogos tem algumas vantagens. Porém, você vai perceber que vai ficar preta a tela algum tempo, isso é super normal. Pronto, sistema iniciado, a conta FideOS criada, ela já é uma conta offline e você pode logar com a senha 12345678. Então vamos digitar 12345678, digitado, eu vou entrar aqui na conta FideOS. A senha depois você pode até modificar caso você queira. E como pode perceber, o sistema já está aqui iniciado e funcionando perfeitamente. Navegador funcionando, internet funcionando e tudo mais que o sistema FideOS tem a oferecer. Lembrando que eu vou colocar para vocês aí uma outra edição mais para frente já com a Play Store instalada. Então, se você vir aqui no menu iniciar, você já pode ter acesso ao gerenciador de arquivos e aqui você já consegue instalar APK. Ou seja, se você quiser instalar algum programa específico, você pode usar a loja para poder instalar o aplicativo. Ou caso não tenha o aplicativo aqui na loja, você pode utilizar aqui o gerenciador de arquivos e baixar um APK e fazer a instalação. O navegador aqui já está liberado, você pode baixar a APK diretamente do navegador e usar o gerenciador de arquivos para fazer a instalação. Então o sistema é esse. Eu vou mostrar aqui o armazenamento também. Então vou entrar aqui nas configurações. Eu acho que aqui em preferências, gestão de armazenamento. Como você pode ver, 9 GB em uso, 6.9 GB disponível. Isso aqui são os dados adicionais que você pode estar consultando também após você fazer a instalação. Como pode perceber, já está funcionando sim em um pendrive e isso aqui é o melhor de tudo, né? Então toda a configuração que você fizer aqui dentro, ele será salvo. Então você pode baixar seus aplicativos, desligar o Android, iniciar novamente, que ele já vai estar com tudo funcional aqui e também salvando todas as configurações. E o sistema, mesmo com um pendrive bem lento, o sistema está bem rápido. Então isso aí não vai trazer problemas para vocês, mesmo que vocês tenham um pendrive lento. Como você pode perceber, após clicar ele abre bem rápido. Lembrando que esse PCzinho aqui é um PCzinho de terceira geração, e esse sistema aqui ele pede no mínimo sexta geração, porém essa imagem foi modificada. Então você consegue instalar em PCs até mesmo de primeira geração tranquilamente e utilizar no seu pendrive. Faça o teste na sua casa, no seu pendrive e deixe nos comentários se está funcionando perfeitamente. Pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês qual foi a edição base utilizada do FideOS para criar essa imagem. Então entrando aqui em edição para PC, foi essa aqui, Intel Slim. Ele está nomeado como sexta geração até nona geração, porém, essa imagem foi editada. Então, até mesmo em computadores de primeira geração com 2 GB de memória RAM, você vai conseguir instalar perfeitamente. Sendo que o sistema nativamente pede pelo menos 4 GB de memória RAM e 16 de armazenamento. O armazenamento continua o mesmo, porém agora você consegue instalar em PCs mais fracos ainda. Então, está baseado na versão 21 e aqui está as informações que vocês precisam saber do sistema. Se você quiser, pode dar uma consultada aqui também no site. Temos também essa imagem aqui, que é o Intel para MBR, para computadores bem antigos. Essa imagem aqui tem um Android 9, se eu não me engano, e ela é mais leve ainda do que essa imagem utilizada. Porém, se você quer essa imagem do jeito que eu disponibilizei, em formato base, para que vocês consigam instalar em pendrives, deixa nos comentários que eu posso estar criando também imagens dessa imagem aqui para vocês. Então é isso, amigos, eu espero ter ajudado vocês, mas não esqueça, acesse o site lojamdt.com, o link está na descrição, conheça aqui o sistema de jogos, que é um sistema muito bom para o computador de vocês, onde tem mais de 80 videogames que você pode estar instalando no seu computador. Aqui ó, tem um catálogo de jogos, onde você pode estar consultando no site todos os videogames disponíveis e a quantidade de jogos, lembrando que essa lista aqui sempre vai ser atualizada pelo RetroPass, que é um sistema de atualizações de jogos que temos disponível no nosso site.
Também acesse a página do Mega Optimizer, que é um programa otimizador. Não esqueça que é muito importante para o seu computador vai te agradecer. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço da equipe Maníacos da Tecnologia.